Do Jornal Público, este é o P24. Uma demissão por suspeitas de corrupção e o ministro acusado de desrespeitar o Parlamento. O governo de Costa continua imune aos chamados casos e casinhos? São mais 2 casos para juntar ao longo rol de casos polémicos num ano e meio de governo de António Costa com maioria absoluta. Na sexta-feira, o secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, demitiu-se depois de ter sido constituído arguido, suspeito de corrupção e participação económica em negócio. Algo que o primeiro-ministro se apressou a desvalorizar. E sem querer diminuir aquilo que preocupa muito os comentadores, e o espaço político, eu sinceramente, aquilo que eu sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes. Já este domingo foi uma entrevista dada pelo Ministro da Cultura à TSF e ao JN, em que Pedro Adão e Silva atirou críticas duras à Comissão de Inquérito, à TAP. Eu acho que esta transformação destas inquirições em noites de inquirição sem paragem, em saber se falou ao telefone às 10 ou às 10h05, se foi antes ou depois, em que os deputados são uma espécie de procuradores do cinema americano de série B da década de 80, e que depois tudo isto se transforma e é prolongado numa telenovela ou naquele género de comentário, como se comenta os reality shows nos canais noticiosos à noite, se isso não contribui igualmente para a degradação da imagem das instituições e da democracia. A minha resposta é contribuir. O presidente da Comissão, Lacerda Salles, classificou as declarações de desrespeito pelo Parlamento e aconselhou o ministro a retratar-se, coisa que Adão e Silva recusa fazer. Não tem necessidade de se retratar. Necessidade? Não, claro que não. Continuo, até posso elaborar mais sobre aquilo que é a leitura que faço sobre o que foi o funcionamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Posso mesmo elaborar muito e terei muito prazer. O que é que as novas polémicas podem significar para o governo de António Costa? Neste episódio vou falar com a redatora principal do Público, Ana Sá Lopes. Bem-vindos ao P24, eu sou Inês Rocha. Ana, esta semana temos mais 2 casos polémicos para a lista de casos do governo de António Costa. Na semana passada tivemos a demissão do secretário de Estado da Defesa e agora temos esta polémica à volta das declarações do Ministro da Cultura sobre a Comissão de Inquérito à TAP. Antes de mais, resumidamente, o que é que aconteceu nestes últimos dias? Bem, nós tivemos uma coisa muito grave, que foi um secretário de Estado da Defesa ter sido constituído arguido por suspeitas de corrupção e por participação económica em negócio. Isto, ele demitiu-se, mas o que foi absolutamente estranho foi a maneira displicente. O Primeiro-Ministro não... o que ele disse é quase inacreditável da forma de como desvalorizou que os portugueses não estão preocupados com essas coisas. Quer dizer, que haja um secretário de Estado arguido por causa de corrupção não é uma coisa que interessa aos portugueses. Isso foi uma coisa verdadeiramente das pessoas, aliás, ele não dizia ele dizia as pessoas com quem ele falava na rua, era uma expressão. Isso foi uma coisa absolutamente escandalosa e que dá um péssimo sinal para o exterior da fragilidade com que o próprio governo encara a questão da corrupção. E se formos ver, se juntarmos ao facto da entidade da transparência ainda continuar sem água nem luz, foi uma coisa que soubemos esta semana, de facto percebemos que estes assuntos são tratados com uma enorme displicência. E agora, recentemente, quase que, digamos que a entrevista de Pedro Adão e Silva quase que deu jeito para abafar um bocadinho este caso nas notícias. Ou seja, porque, de facto, o que se passou com o secretário de Estado da Defesa é gravíssimo. E o Primeiro-Ministro não pode ficar com aquela explicação que nem parece dele. Aquilo nem parece dele. Ele parece que está num estado de quem já está fora de pé. Não é normal achar que aquele assunto é a justiça ou que é da justiça. Não é a justiça ou que é da justiça, há responsabilidades políticas. E o Primeiro-Ministro é que o escolheu. É que é preciso perceber que há aqui responsabilidades políticas. E o Primeiro-Ministro, em outros casos, soube ter essa noção. Aqui claramente não teve e disse que até era um assunto sem interesse nenhum para os portugueses que estavam preocupados era com a inflação. Claro que estão preocupados com a inflação, mas se começa a ser o Primeiro-Ministro a menorizar uma suspeita de corrupção na defesa, isto é o fim do mundo. O que se passa agora? O Pedro Adão e Silva é Ministro da Cultura, mas é muito mais do que Ministro da Cultura, porque faz parte do núcleo duro de António Costa. Ele foi já dirigente do PS no passado, da direção de Ferro Rodrigues, quando era mais jovem, coisa de 20 anos,
Depois acabou por se deixar de ser militante do PS, manteve a sua atividade académica, foi comentador em tudo quanto é sítio, foi comentador de futebol, foi comentador de política, foi comentador em montanhas de órgãos de comunicação social, portanto a experiência dele como comentador é bastante larga, e agora vem num ato absolutamente absurdo criticar a degradação das instituições, que a Comissão de Inquérito da TAP tinha provado que havia a degradação das instituições. Eu penso que a degradação das instituições fica bastante provada com o que se passou no Ministério da Defesa, muito mais provada com as suspeitas para que ele recaia, mas não. Pedro Adão e Silva, que não sei se está a proteger o seu amigo João Galamba, o que é que se passa, aconteceu ali qualquer coisa, quando ele diz que acha que as audições não podem ser até às tantas da manhã, mas ele está a interferir, é que há aqui um problema grave, ele está a querer interferir nos trabalhos da Assembleia da República, à separação de poderes. Nós sabemos que o PS manda bastante na bancada do PS. O governo manda bastante na bancada do PS, mas alto aí com os cavalos, como se diz em português popular. Aquilo que ele diz é uma coisa tão grave, tão grave, tão grave. A maneira como destrata todos os deputados da Comissão de Inquérito, aliás, o Presidente da Comissão de Inquérito, que é socialista, o antigo Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, veio pedir para se retratar, coisa que não fez. Hoje teve mais uma oportunidade de falar amplamente do que ele acha que são os riscos para a democracia das comissões de inquérito da Assembleia da República. O Pedro Adão e Silva está a brincar connosco, está a brincar com os portugueses. E isto é tão grave o que ele diz, porque reality shows, está a falar de reality shows, mas ele quer acabar também com o que é um reality show? É um debate parlamentar, os debates quinzenais também são reality shows. Isto é tão ridículo, e vindo de uma pessoa que eu não tenho dúvidas seja um democrata, realmente eu acho que Pedro Adão e Silva poderia ter ficado melhor como comentador político do que esta sua imagem como cão. E quando eu digo cão, vou explicar porque é que estou a usar esta expressão. O Clement Attlee, que foi primeiro-ministro no Reino Unido de 1945, 1951, tinha uma frase que ele usava muito, que era: se não ladres, arranja um bom cão. Não trates tudo de ladrar. Portanto, e de facto, muitos primeiros ministros conseguiram ter pessoas que ladrassem por eles. António Guterres teve Jorge Coelho, que teve aquela famosa frase: quem se mete com o PS leva. José Sócrates, ele próprio ladrava, é verdade, mas também tinha Augusto Santos Silva, que também fez esse papel muito no governo, nomeadamente no governo de António Costa. Era aquela frase que lhe ficou famosa, agarrada à pele, que é: gostava de malhar na direita. Portanto, sempre que era preciso malhar, lá vinha Augusto Santos Silva, que agora está a Presidente da Assembleia da República, tem outro papel, e de facto faltava António Costa alguém que ladrasse. Realmente, estou a falar esta frase, isto não é para ser entendido como uma má criação da minha parte, é uma frase do Clement Attlee, que eu posso citar em inglês. A frase é: if you have a good dog, don't bark yourself. Ou em português: se tens um bom cão, não sejas tu a ladrar. Ou seja, os políticos às vezes é assim: se tens alguém que possa ladrar por tua vez. António Costa tinha que ladrar sozinho, de facto, porque tínhamos o problema da Mariana Vieira da Silva, obviamente, que não tem aquele perfil de estar a atacar desta maneira os adversários. Fernando Medina também, às vezes ladra, mas também não ultrapassa os limites de dignidade. E pronto, Pedro Adão e Silva, encontrou-se Pedro Adão e Silva para fazer o papel do Bark. Como é Clement Attlee, tinha o Ernest Bevin para fazer esse papel. Portanto, António Costa arranjou agora alguém que possa fazer o papel. E é muito interessante, porque Pedro Adão e Silva até neste momento já não é militante do PS, mas eu acho que ele vai voltar a ser. E se calhar, como já se alguém falava, se calhar ainda vai ser candidato à liderança do PS, mas isso precisa de voltar a ser militante, mas se calhar nunca deixou de ser militante. Ele, na realidade, nunca deixou de ser militante do PS. Mas achas que foi premeditado, então, que foi a máquina de comunicação de António Costa a funcionar?
Não tenho provas para dizer que foi premeditado de maneira nenhuma. De certeza que esta entrevista com a TSF estava programada há muito. Não vou dizer que deu jeito. Não vou dizer que foi premeditado. Estou a dizer que acabou por dar imenso jeito. Mas consideras que foi uma falta de respeito, como diz Lacerda Salles, aquilo que Pedro Adão e Silva disse? Não, aquelas frases de Pedro Adão e Silva são absolutamente... Ele pode as fazer ainda no seu papel de comentador, se quiser-se fazer. Como membro do governo, aquilo é absolutamente inqualificável. É totalmente inqualificável. Ele não pode... Eu acho que ele, se calhar, foi tanto tempo comentador que é capaz de ter perdido um bocado a noção da separação de poderes e da questão institucional. Acho que ele, no cargo em que ele está, como comentador, podia dizer aquilo e mais um par de botas. Como ministro, ele não pode fazer isso, ainda que, já se percebeu, está encontrado o sucessor de Augusto Santos Silva, se for preciso malhar na direita, na esquerda, em todos os outros partidos, no próprio PS e no Parlamento, temos Pedro Adão e Silva para fazer esse papel. Uhum. Esta semana são mais 2 casos. António Costa tem apelidado de casos e casinhos, mas achas que isto pode ter um impacto no governo ou Costa já é imune a estas coisas? Eu acho que estes casos, este ano todo, já teve impacto pelo menos as sondagens dizem, nas ambições eleitorais do PS. Portanto, obviamente nos dão o PS a descer. O facto de não haver uma alternativa à direita consistente, eu acho que ainda é o que segura, na realidade, o governo e António Costa. Porque, de facto, eu quando digo alternativa à direita, digo alternativa ao centro. Centro-direita. Porque é aquela coisa de isto funciona mal, isto está a funcionar mal há um ano, mas do outro lado não estamos a ver que alguém faça melhor. E isto aí é o que está a travar. Depois há aquela regra antiga que é na oposição que ganha eleições são os governos que as perdem. Vamos ver até quando é que António Costa vai continuar a ter capacidade de... Eu confesso que aquela frase achei que ele já estava assim em dissonância total quando desvalorizou a questão do secretário de Estado arguido por corrupção, dizendo que isso não era um casinho. Só voltou a acrescentar isso, era um casinho, como ele gosta de dizer, que é uma coisa mesmo chocante. Ele acha que pode tudo, basicamente. E pelos vistos Pedro Adão e Silva também acha. Comparas até no teu artigo com Cavaco a falar nas suas pensões de reforma. Sim, acho que esse foi um dos piores momentos de Cavaco Silva, enquanto Presidente da República, em que disse que basicamente as pensões de reforma não lhe davam para as despesas, que é uma coisa que chocou o país inteiro, e que de facto... Quando António Costa é interrogado sobre o caso do ex-secretário de Estado, Marco Capitão Ferreira, e começa a dizer à justiça o que é da justiça, aí tudo bem. Com certeza, a justiça aqui é da justiça, mas depois diz, mas eu ando na rua, não é nisso que as pessoas estão interessadas, as pessoas querem saber, e começa a desvalorizar aquilo de uma maneira. Eu confesso, eu não estava a acreditar no que estava a ouvir. Está-se aqui a passar alguma coisa. O António Costa é capaz de estar prestes a desmaiar também, e quando uma pessoa está prestes a desmaiar, às vezes não sabe o que diz. Mas não foi o caso, ele não desmaiou. Certo. Vamos ver o que é que nos esperam nos próximos meses. Ana, muito obrigada. Muito obrigada, Inês. Esta terça-feira, no Público, saiba o que esperar da Cimeira da NATO que começa hoje. 31 chefes de Estado e de Governo da NATO e outros líderes convidados estão em Vilnius para uma cimeira decisiva a apenas 35 km da Bielorrússia. E a partir desta semana pode acompanhar também um novo podcast da Rede Público. Que pão andamos a comer? E o que é um bom pão, na verdade? E o que é que o teu pão tem a ver com alterações climáticas? Vem connosco descobrir.
Próprio para consumo, é um podcast documental sobre alimentação e crise climática. A primeira temporada tem 4 episódios. Acompanhe nas próximas segundas-feiras no site do Público ou nas aplicações de podcast. Este episódio teve sons da TSF-JN e também da SIC Notícias. A edição foi feita por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.